A construção de um edifício é por muitas vezes um projeto muito complexo, onde envolve muito planejamento e calma para que não ocorra nenhum erro ou acidente grave futuramente. A arquitetura depende de muitas etapas, desde a preparação do terreno até a estrutura, podendo até demorar anos dependendo do tamanho do projeto. E chega a ser incrível a gente imaginar que algo que demorou anos para ser construído pode ser destruído em apenas alguns segundos. E é sobre isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, as demolições de prédios e edifícios mais incríveis e insanas filmadas em vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos começar o vídeo. Landmark. Quando alguma casa precisa ser demolida, a gente sempre imagina equipes de demolição usando máquinas e guindastes para esse trabalho. Mas você já chegou a imaginar como que essas equipes fazem quando querem demolir um enorme prédio sem precisar destruir tudo ao seu redor? Bom, para isso é usado uma técnica de implosão com dinamites altamente planejada, para que os destroços do edifício caia sobre si mesmo e não atinja prédios e casas ao seu redor. E é exatamente isso que a gente vê nesse vídeo com a torre Landmark de 30 andares, que se localiza no Texas, nos Estados Unidos. A altura deste edifício era de equivalente a 100 metros de altura quando foi demolida em 2006. O projeto para construir o Landmark começou em 1950, sendo originalmente projetado para ser um edifício de 28 andares. Embora o edifício não tenha sido terminado naquele ano, mesmo assim ele foi inaugurado 2 anos depois, com apenas 4 andares construídos. Mas em 1956, o projeto foi retomado e terminado um ano depois do retorno. Porém, em 1980, o edifício foi comprado pela instituição Empire of America, que 10 anos após a compra da torre, a instituição chegou à falência. E devido a essa crise, o edifício Landmark foi completamente abandonado e permaneceu assim até o ano de 2004, onde a empresa XTO Energy conseguiu adquirir o edifício graças a um leilão que aconteceu. Os novos proprietários tinham planos para reformar o edifício novamente, mas vendo que o gasto para as obras não iria sair nada legal para o bolso da empresa, eles decidiram demolir o edifício para utilizar o seu terreno para a construção de algo mais em conta, como um estacionamento. Foi quando que em 2006 os projetos de demolição começaram e juntou centenas de pessoas para assistir à demolição daquele enorme arranha-céu. Oh my gosh. Oh my goodness gracious! Oh, Toledo. Oh, oh. E aproveitando que estamos aqui no Texas, vamos assistir a outro edifício que foi demolido logo aqui próximo. Eu tô falando do Ocean Tower SPI, que foi uma enorme torre, um pouco maior que o Landmark. O edifício que continha 31 andares, quando em 2008 as construções neste edifício foram paralisadas, porque a torre foi considerada inseguro para continuar de pé. Os trabalhadores notaram que os pilares que sustentavam o edifício estavam criando rachaduras, e logo após algumas investigações, foi informado que o núcleo do arranha-céu
Maxwell havia ancunhado, fazendo o edifício ficar levemente inclinado, ganhando o apelido de Torre Defeituosa do South Padre Island, sendo visto como algo ameaçador e que poderia desabar a qualquer momento. Embora a incorporação tentasse consertar aquele problema, os custos sairiam do orçamento planejado. Então, sem ter escolhas, a demolição do edifício foi projetada em setembro de 2009. O edifício, que pesava aproximadamente 50.000 toneladas, foi usada a mesma técnica de implosão, sendo utilizado cerca de 705 quilos de explosivos. No total, 1.841 furos em 8 níveis diferentes do edifício. A demolição do edifício foi assistida por centenas de pessoas que viram o evento acontecer de apartamentos vizinhos e restaurantes. E para nossa sorte, o momento foi filmado, e a cena que vocês virão a seguir é insana. That bus is coming this way, by the way. Twin Towers, India. As Torres Apex e Cyan, mais conhecidas como as Torres Gêmeas Indianas, foram duas torres que foram construídas ilegalmente em Noida pela empresa Supertech. Antes das duas torres serem construídas, a Supertech tinha outros planos. O plano original, apresentado pela autoridade de NOIDA, previam que o complexo de Emerald Court teria apenas 14 edifícios, incluindo apartamentos de 3 a 5 quartos, mas foi em 2009 que as Torres Gêmeas foram adicionadas ao projeto. Inicialmente, elas foram concebidas como edifícios de 20 andares, mas os planos da Supertech mudaram e as torres que eram para ter apenas 20 andares passaram a ter 40. Mas o problema mesmo começou em 2009, quando alguns moradores expressaram a violação da empresa ao construir as Torres Gêmeas. E em 2014, os moradores entraram com uma ação judicial informando ao tribunal a solicitação de demolição das duas torres. Foi então que o Supremo Tribunal concordou com os moradores e estabeleceu até 21 de agosto de 2022 como prazo para a demolição das torres, mas a demolição foi adiada e só aconteceu mesmo no dia 28 de agosto. Estima-se que foram usados 3.700 quilos de explosivos espalhados por 9.000 buracos por toda a estrutura das torres. Cerca de 10.000 pessoas assistiram a essa demolição e essa foi a primeira vez em que um edifício com mais de 30 andares foi demolido na Índia. E esse foi o vídeo filmado da demolição das torres.
J.L. Hudson Department Store. Em 1998, as pessoas puderam presenciar o desmontamento de um dos maiores edifícios da época, pois a enorme loja de J.L. Hudson estava enfrentando uma crise de vendas e perdas de clientes ao longo da década de 70 a 80. Com o declínio populacional da cidade de Michigan, nos Estados Unidos, a loja principal foi oficialmente fechada em 1983. Apesar de várias propostas para a renovação da enorme estrutura, isso não seria possível, pois com a falta de um plano de reutilização, uma reforma ou manutenção do edifício era muito inviável para a época. Então, foi considerado que o edifício deveria ser demolido para que isso facilitasse que novos projetos surgissem na cidade. Foi então que no dia 24 de outubro de 1998, o prédio foi finalmente demolido. As pessoas, sabendo que aquele enorme edifício iria ser derrubado em breve, isso acabou se tornando um evento com milhares de pessoas querendo assistir à demolição do que era considerado o maior edifício a ser demolido da época. Shut the window. What was that? Coming right at us. Can you see that across that We see parking it. deck? It's almost like a volcanic dust. It really is, and it is literally coming right at people on this rooftop. They've now just realized that this is moving it out. Red Roads. A gente já vimos a demolição de 2 torres gêmeas ao mesmo tempo, mas agora vocês irão ver a demolição de um conjunto completo de edifícios. Sim, isso aconteceu e foi na cidade de Glasgow, na Escócia, onde na década de 60, as 8 torres Red Roads que foram feitas para abrigar pessoas que moravam em cortiços no centro da cidade foram considerados por muito tempo os edifícios residenciais mais altos da Europa. Para as pessoas que viviam as vidas nas favelas com uma estrutura e condição de vida horrível, essas enormes torres pareciam o início de um sonho para muitas das pessoas que estavam morando naquelas casas, onde que um estudo feito constatou que 90% das pessoas que viviam ali estavam satisfeitas com suas novas vidas. Mas, infelizmente, essa felicidade não durou por muito tempo, pois os prédios que pareciam um sonho logo começaram a apresentar problemas com condições precárias e uma estrutura de baixa qualidade. Ao invés de utilizarem concretos pré-moldados, os edifícios foram usadas estruturas de aço em seu esqueleto, tornando a durabilidade incomum para prédios residências com grande altura. Além disso, essas estruturas tiveram que ser revestidas com amianto, com uma grande parte não sendo capaz de ser removida, mesmo depois do amianto ser considerado perigoso. Mas foi em 2012 o primeiro bloco de 28 andares foi demolido. E a ponto de curiosidade, a estrutura de aço que foi usada durou apenas 6 segundos para cair por completo. As demolições foram continuadas até 2015.
Yeah, I heard something there as well. Whoa, one's not went in right. (1515) Tower. A Torre 1115, que era conhecida como Arcona, foi um dos maiores edifícios residenciais da Flórida, sendo o segundo mais alto na época em que foi demolido. A torre foi demolida pois ela tinha sido danificada por furacões, e então foi emitida uma ordem para que o edifício fosse demolido. E realmente foi isso que aconteceu. O prédio foi evacuado e em 2010, a Torre 1115 foi o terceiro maior edifício a ser demolido nos Estados Unidos. Wow. Christian, get over here! Radio Network House. A torre de Radio Network House era uma torre de escritórios de 14 andares que foi construída em 1986, na Nova Zelândia. Esse edifício foi colocado na lista de demolição, pois a região de Canterbury sofreu várias séries de terremotos, o que fez com que o prédio fosse danificado. Logo após o prédio ser anunciado que iria ser demolido, o direito de acionar o botão das explosões foram leiloados, e então estava tudo pronto para a implosão do edifício. E então, finalmente, aconteceu. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Se você acabou de me conhecer, eu sugiro que se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.